Muito bem, pessoal. Então, mais uma vez, muito boa tarde. Bom dia ainda. Meu nome é William Juliano. Eu sou professor aqui da Live University já há um bom tempo. Mas eu sou também CEO da Kickoff, Kickoff Digital and Change. Tudo que nós fazemos é gestão de mudanças em projetos de transformação digital. Além disso, eu sou o presidente do conselho docente aqui da Live. Algumas outras coisas. A gente tem uma experiência também executiva. Eu passei pela GE, fui CIO global lá do negócio, passei pela SEBIC também como diretor de gestão de mudanças. Então, e a gente tem feito projetos, né, de transformação, de gestão de mudanças em algumas empresas grandes aí do mercado de Minas, com gás intersemente, assim por diante. Eu queria bater papo aqui com vocês, enfim, contar um pouco da nossa experiência, né, principalmente do papel do RH, né, nessa discussão toda, nesse caldo corporativo chamado transformação digital. Mas para a gente chegar no RH, vamos tentar calibrar a conversa aqui, né? Então, eu queria gastar 2, 3 minutinhos. Primeiro, o que é transformação digital? Se você perguntar para 500 pessoas o que é transformação digital, você vai ter 500 respostas. Então, uma coisa importante, primeiro, é que modelo que você está usando e tal. Eu gosto de um modelo, que eu vou explicar daqui a pouco, mas vamos contextualizar um pouco essa discussão toda. O Márcio falou de mundo VUCA, né? Vamos tentar nivelar a conversa aqui um pouquinho. Então, vamos lá, ó. Vou falar de mudança primeiro. Mudança. As mudanças e tal. Olha essa frase aqui, por favor. Olha essa declaração. Estamos passando por uma era de sobrecarga de informações. Os líderes precisam regulamentar, endereçar esse problema. As pessoas podem sofrer, ficar confusas e tal. Legal. Você olha isso e fala, super presente, né? Contemporânea essa declaração. Aí eu te pergunto, quem falou isso? Aí você pode falar, Steve Jobs, Bill Gates, Elon Musk, sei lá, alguém. Quem falou isso foi um camarada chamado Conrad Gessner. Aí eu te pergunto, você conhece o Conrad Gessner? Provavelmente você nunca ouviu falar desse cara. Sabe quem foi o Conrad Gessner? Esse camarada aqui. O nosso querido Conrad Gessner foi um biólogo, um cientista, né, suíço, e ele escreveu isso em 1545. Quanto tempo faz isso? 500 anos. E ele falou isso, sabe quando? 100 anos depois da invenção da prensa. Em 1545, o mundo tinha 10, 15 milhões de livros e os caras já estavam preocupados com excesso de informação. Você quer ver mais uma coisa? A história de disrupção. Existe um conceito clássico de disrupção, que é quando você tem uma empresa que ela é a incumbente em um determinado mercado e vem alguém com uma tecnologia pau e derruba o cara do mercado. Legal. Pensar no seguinte, ó, há 7.000 anos atrás, a moeda disruptou o escambo. No século XIX, o pigmento sintético disruptou o negócio do pau-brasil. Quer dizer, disrupção sempre aconteceu, sempre aconteceu. E aí você pergunta, legal, o que aconteceu nesses últimos anos, então? Se o mundo sempre teve disrupção, essas história de revolução industrial, revolução 1, 2, 3, 4, 5, 10, o mundo sempre passou por isso. Mas o que aconteceu nos últimos 10 anos? É isso que é importante a gente entender. Vamos lá. O problema que a gente está tendo hoje, pessoal, não é a mudança, é a velocidade da mudança. As coisas acontecem muito rápido. Eu tenho aqui um exemplo, né, de como é que você interpreta isso. Em 1900, o conhecimento dobrava a cada 100 anos. Hoje, o conhecimento dobra a cada 12 horas. É esse o mundo que a gente vive. E por que está acontecendo tanta mudança? Algumas coisas, né? Você tem, obviamente, uma pegada de tecnologia, os IoTs, Big Data, a ciência e inovação está bombando, obviamente. Você tem hoje uma sociedade que colabora mais. Isso você não tinha há 10, 15 anos atrás. Isso, de fato, essa que é a realidade que a gente vive hoje. E deixa eu te dar mais alguns exemplos mais tranquilos, né, de como é que a gente contextualiza por que tecnologia está impactando os nossos negócios. Né? Sabe esse pendrive que você compra em banca de jornal? 1 gigabyte em 96, isso faz o quê? 25 anos. 1 gigabyte de memória custava $2.400. Chuta quanto custa hoje. Tará, 4 centavos. Custo de tecnologia despencou.
Não só o custo, não só memória, essas coisas, mas também a gente hoje tem máquinas muito mais bacanas. Você pega um iPhone hoje, por exemplo, um iPhone conseguiria lançar ao mesmo tempo 120 milhões de missões Apollo. 120, você não leu errado, não. Galera, quando foi para a Lua em 69, esses caras foram heróis. Então, hoje, você tem tecnologia que não existia há 5 anos atrás. Muito bem. Então, você tem todo, obviamente, um contexto tecnológico e tal, mas isso que é importante. Isso aqui é provavelmente a discussão mais importante que a gente tem hoje. Transformação digital, meus queridos e minhas queridas, não é uma discussão de tecnologia. Não é. O que a gente vê na prática é o pessoal querendo puxar a tecnologia, vou fazer isso, RPA, papapá. Legal, mas para que isso? Né? Então, quando eu estou falando de tecnologia, eu não estou falando necessariamente, quando eu estou falando de transformação, não estou falando necessariamente de implementar um sistema ou usar uma tecnologia. O que eu estou pensando, e essa que é uma definição clássica, né, de transformação digital, que é o seguinte: como é que você pega uma empresa que nasceu e viveu antes da internet, da era digital, como é que esse cara consegue sobreviver e crescer na economia digital? Essa que é a pergunta. E, de novo, tecnologia vem depois. Então, um modelo bacana para pensar nisso é o seguinte: legal, pensa, por exemplo, numa empresa como o Uber. O Uber foi fundado em 2009. Agora, pega o Banco do Brasil, tem, sei lá, quase 200 anos de idade. Então, você percebe, e isso não significa que empresas que estão no mercado há muito tempo não se transformem. Não é isso. Agora, quando você pega uma empresa que nasceu nos últimos 5, 10 anos, esses caras já têm uma determinada pegada orientada para a tecnologia, uma série de características que, tudo bem, o cara já usa isso. Agora, você pega uma empresa que existe há mais tempo, você tem outros problemas para resolver. Não significa que ela não se transforme. Eu vou te mostrar alguns exemplos agora. O próprio Banco do Brasil é um mega exemplo de uma empresa que está conseguindo navegar transformação muito bem. Mas são duas empresas completamente diferentes. Ninguém fala da transformação digital do Uber, ninguém fala da transformação digital do Airbnb, ninguém fala da transformação digital do Netflix. Mas se eu sou uma empresa que eu estou no mercado há muito tempo, como é que eu viro? Né? Como é que eu me mantenho competitivo e lucrativo e rentável, né, durante esse período que a gente está vivendo? Então vamos lá. Transformação digital é nada mais do que eu olhar como é que os meus clientes estão mudando, como é que os meus concorrentes, quem são realmente os meus concorrentes? A gente fala muito hoje de concorrência assimétrica, né? Quer dizer, o Google concorrendo com a Ford, né? Esse tipo de coisa. Quer dizer, porque essas empresas elas podem entregar para um cliente um trabalho a ser feito. E você tem várias empresas e tecnologias que podem entregar o trabalho a ser feito para um determinado cliente. Então, por isso que a gente fala de tentar entender quem são os concorrentes, né? Podem não ser aqueles caras que você acha que são. Como é que você usa dado como ativo? Como é que você inova? E, principalmente, como é que você altera a tua proposta de valor? Isso que é a base de uma transformação digital bacana. Agora, então aqui você tem a estratégia corporativa, né? E, obviamente, aqui que começa a entrar toda a discussão de RH. Ela não acontece, a transformação não acontece se eu não tiver 3 elementos importantes. Primeiro, qual que é o meu portfólio de tecnologia? Né? O que eu vou mudar no meu escopo tecnológico? Como é que eu vou alterar as minhas operações? Processo, vai mudar como? Vai mudar como? E cultura organizacional. É aqui que a gente pensa, legal, qual é o real papel do RH numa transformação digital? De novo, você não consegue executar a transformação sem uma adaptação, uma mudança de rumo importante de como as pessoas na organização pensam, trabalham, entendem o mundo que a gente está mudando. Então, eu vou te dar alguns exemplos aqui, empresas que navegaram, né, pela transformação, e não vamos esquecer que isso tem impacto no que a gente chama de ROE, Return on Equity. Lembre-se que o acionista está lá esperando, está lá, legal, o que você está fazendo? Né? Quer dizer, as empresas elas tendem a trabalhar, a desenvolver produtos tal, com um objetivo de, obviamente, crescer, prestar serviços à sociedade, ter uma estratégia de sustentabilidade,
criar valor para o cliente, mas eu quero lá na frente também, obviamente, garantir que o acionista seja remunerado. Isso aqui é um material, uma tabela, só para você ver quanto tempo que algumas empresas demoraram para executar o projeto de transformação e o impacto no valor da ação delas. Então, a gente não pode perder esse contexto também, né? Quando a gente fala de transformação, nós estamos falando, obviamente, de uma estratégia corporativa, que no final das contas eu estou querendo, obviamente, garantir a sobrevivência e o crescimento do meu negócio. Microsoft, Hasbro, Best Buy, Honeywell, Nike, Target, empresas que estão no mercado e conseguiram passar por isso, né? Conseguiram implementar estratégias vencedoras de transformação e, obviamente, você vê isso refletido no preço das ações delas. Muito bem, voltando à história, à discussão humana aqui, né? Esse é um número que é um relatório que circula, né? Se você googlar 70% das transformações falham, você vai ver esses números, né? Um estudo da McKinsey, inclusive, mas 70% das transformações falham. Vamos entender os porquês, né? De por que isso acontece. Então, você tem aqui, obviamente, recursos inadequados, alguns outros obstáculos, mas aí você começa a entrar numa discussão mais interessante, né? Que é, primeiro, o time da gestão não apoia a mudança. Os líderes. Gerentes, diretores, diretoras, os líderes não compraram a ideia e, honestamente, não suportam a transformação da empresa. E resistência dos colaboradores. Você soma esses dois caras aqui, vai dar 72%. Muito bem, 72% desse número é o fator humano. Então, gente, assim, a tecnologia vai funcionar. Você não tenha dúvida disso. Os RPAs vão funcionar, as interfaces vão funcionar, as APIs. Mas, do outro lado, você tem o capital humano que não necessariamente está on-board, está comprando a ideia da transformação. Isso a gente vê muito em empresas mais tradicionais, por assim dizer. Então, é aí que entra o change management. Né? O que é a gestão de mudanças? Na verdade, eu acho que change é uma mistura de ciência e arte. Por mais que você tenha metodologias, eu falo sempre, né, que uma parte importante de change é você influenciar líderes da organização, né? Influenciar. Quer dizer, qual que é o propósito da empresa, por que nós estamos fazendo isso, qual é o grande novo papel do líder que a gente estava conversando no call agora, no debate há alguns minutos atrás. Qual que é o novo papel do líder? É aquele cara que comanda, que tem todas as respostas, ou é um líder que simplesmente garante que as coisas aconteçam, que facilita? Eu brinco sempre, né, que um líder agora é uma grande lata de WD-40, né? Quer dizer, você engraxa as coisas. Garantir que as pessoas saibam qual é o propósito da empresa, por que nós estamos executando a transformação. Então, a disciplina de change management, ela prepara e suporta os indivíduos de uma empresa, né, para abraçar a mudança. Para quê? Para gerar resultado lá depois. Quer dizer, eu preciso, de alguma forma, na minha organização, entender como que o meu projeto, o meu programa de transformação vai impactar os resultados econômico-financeiros do negócio. Então, o que a gente fala sempre é o seguinte, não é a empresa que muda, são as pessoas. Se você pega um negócio, pega qualquer empresa do planeta, da galáxia, pega qualquer empresa, ela tem uma série de ativos. Você espreme, tira todos os ativos. O que sobra? Gente. São as pessoas engajadas, tomando decisão, contribuindo, colaborando. O que sobra é gente. Então, quando a gente fala o mercado não é o mercado. São pessoas tomando decisão. Por enquanto, ninguém inventou um algoritmo que substitui a liderança. Uma máquina mandando. Então, isso não existe. Né? Pelo menos por enquanto. Mas então, não é a empresa que muda, são as pessoas. E aí, de novo, entra o papel ultra mega estratégico do time de RH nessa transformação toda. Né? Mas o que acontece? Quando você pega um processo tradicional de change, você tem essas coisas aqui. Né? Quer dizer, você identifica a mudança, prepara, você tem uma coisa, a criação do propósito, que a gente, na kickoff, a gente
a gente cria manifestos, né? Quer dizer, qual que é o real propósito da empresa? Não é aquela história de missão, visão e valores com aquelas frases mágicas que você põe na recepção da empresa. Um propósito. Muito bem. Então você começa com isso. E a metodologia de change tradicional, ela tem um problema. Cadê a grana? Que isso, não se iluda, o board da empresa vai querer saber algumas outras coisas que vão além da tecnologia, da transformação, do engajamento. Os caras, legal, mas eu estou fazendo isso exatamente por quê? Né? Quer dizer, você tem uma discussão, um aspecto financeiro importante. Né? Então, para endereçar esse problema, nós criamos uma metodologia que chama de Change Management Plus. Quer dizer, você tem que endereçar, obviamente, a parte de comportamentos, valores, comunicação, treinamento, mas você precisa entender também qual que é a parte de negócio por trás da transformação. Né? Porque alguém vai cobrar, alguém vai querer saber, legal, por que nós estamos fazendo isso e me dá os horizontes, quais são os cenários, por que de fato a gente está fazendo a transformação, como que nós vamos alinhar esse discurso todo. Então, uma metodologia de change razoável, robusta, ela tem alguns componentes. Não é só mandar a newsletter, esse que é o ponto. Não é só mandar a newsletter de 15 em 15 dias, não. A pegada é um pouco mais profunda. Né? Então, você tem comunicação, gestão de stakeholders, o business case do programa. Né? Qual que é o business case da minha transformação? Onde é que eu quero chegar daqui a 2, 3 anos? Né? Todo um mecanismo de governança para garantir que a liderança suporte, treinamentos vários, né? Aqui você tem treinamentos de tecnologia, mudanças da cabeça, né, dos líderes, das líderes da organização, e, como eu falei antes, operações e processos. Coisas vão mudar. Muito bem. Comunicação em change é super importante, porque quando a gente fala de mudança, a tendência é as pessoas ficarem confusas. Dentro de um programa de change, o que a gente prefere fazer é esquece um pouco a mudança e pensa em evolução. Então, a gente tem falado muito hoje de evolution management. Né? Quer dizer, como é que a empresa cresce. A hora que você chega para o teu colaborador e fala, olha, nós não vamos só mudar, nós vamos evoluir. Opa, aí a percepção do colaborador é um pouco diferente. Isso porque quando você está falando de transformação digital, é batata. E, de novo, você pega empresas mais tradicionais, é isso. Então, vamos entrar num programa de transformação. Vamos implementar o ERP XYZ. Isso é da nossa experiência prática e muitos de vocês provavelmente já viram isso. Quando você fala de transformação, o colaborador ele vem com 3 perguntas para você. 3 perguntas que... E o colaborador, a colaboradora, vai falar isso ou vai perguntar ou para o líder imediato ou para o time de RH. Falar o seguinte, legal, eu vou ter emprego no futuro. Aqui entra, inclusive, o que a gente estava falando hoje de manhã com a Elaine sobre sobrevivência. Tão simples quanto isso. Legal, transformação, bacana. E aí, daqui a 2, 3 anos, eu estou nesse jogo ou não? E aí que entra a estratégia de change e a estratégia de transformação. Outra coisa que o cara vai perguntar, como é que essa mudança vai afetar o meu dia a dia? Eu trabalho de um jeito, eu vou trabalhar de outro. Legal. Como que isso vai ser impactado? E uma pergunta que a gente ouve muito também num programa de change é, eu vou conseguir aprender essa tecnologia? Vocês estão falando um monte de coisa aí, umas Python, NLP, Computer Vision. Eu vou aprender isso. Então você tem uma sensação inicial de insegurança, que obviamente é parte integrante do escopo de recursos humanos, e aí você começa a montar, num primeiro momento, programas de comunicação. Que, como eu estava dizendo antes, você precisa de uma comunicação para um determinado nível da empresa, que são C-level, board, acionistas. Essas pessoas têm algumas perguntas que são diferentes do colaborador. Mas legal, qual que é a estratégia, quais são os investimentos, os riscos, me mostra os números, show me the numbers. Como é que nós vamos inovar? Como é que eu vou impactar clientes? Que tecnologias eu vou usar? Qual é a mudança real do papel da liderança? E depois você tem um programa mais voltado para o colaborador, né? Quais são os impactos dos colaboradores de curto e médio prazo? O que ele ganha com isso? O que o colaborador ganha com isso? Importantíssimo. Aí você começa a diminuir a resistência das pessoas, né? Porque se cada um dos colaboradores entender, legal,
Então tem um projeto, um programa. Entendi. A probabilidade de você conseguir o engajamento no programa é muito maior. Porque as pessoas entendem qual que é o impacto nelas. Né? Treinamentos, comunicações, incentivos e recompensas. Como é que eu vou montar um programa de KPIs, OKRs, que no final das contas as pessoas se sentam motivadas e recompensadas, né, pelo programa todo. Então, um checklist importante, né, de comunicação é por que a gente está fazendo isso, os líderes estão suportando a mudança, o que eu ganho com isso, eu estou sendo bem informado sobre o programa, nossa empresa vai ser mais competitiva, isso vai garantir com que a empresa seja perene, né, durante o programa e assim por diante. Eu trouxe um exemplo aqui de projetos que a gente faz, que a nossa primeira preocupação é o engajamento da liderança, e a gente mede isso. E não adianta a minha opinião, não adianta a opinião do CEO. O que me interessa é as pessoas que estão no programa. Elas concordam que os líderes estão engajados. Essa é uma das primeiras discussões que a gente tem em Change Management. Para resolver aquele primeiro problema lá, ou um dos problemas de falha de transformação. A liderança não comprou a ideia. Então, o ideal é que a gente consiga montar um processo de monitoramento contínuo de como que os líderes estão engajados, como é que a liderança da empresa está suportando o projeto, e isso é através, obviamente, de pesquisas online e offline. O offline é super importante. Hoje, em tempos de pandemia, né, a coisa pode ser um pouco diferente, mas o offline, o lance do vamos almoçar e bater um papo sobre isso. Né? Quer dizer, você pega uma diretora, um diretor e fala, vamos conversar sobre esse assunto aqui. É muito importante. Nós somos pessoas. Quer dizer, nós somos animais sociais. Não tem jeito. A gente precisa quebrar essa vibe, né? A gente percebe que a gente está tentando humanizar as pessoas, humanizar os robôs e robotizar as pessoas. Né? Precisamos sair dessa vibe. Quer dizer, é um discurso de liderança, é um discurso de como que a organização vê a postura inteira da empresa abraçando a transformação. Então, 3 palavras para os nossos amigos aqui de RH, nossas amigas de RH. 3 palavras. É simples. Liderança, flexibilidade e agilidade. Para a gente poder quebrar essa onda, liderança é muito importante. Flexibilidade, de entender quais são as motivações das pessoas. Para onde que eu vou agora? Eu tenho um norte, mas a tática ela tem que ser flexível. E, ao mesmo tempo, agilidade. E quando a gente diz agilidade, não é só ser mais rápido, mas é trabalhar de uma forma mais esperta. Então, aqui a gente tem aqui um jogo de hard skills, soft skills, né, que a gente sugere que isso faz parte de um programa corporativo, né, de treinamento. Então, hard skills para as pessoas, gestão ágil, obviamente, gestão Scrum, saiu de TI, agora está indo para todas as áreas. Habilidades financeiras, fazer conta, valor presente líquido. Qual que é a minha margem de contribuição? A gente tem uma tese de que assim, todo executivo de empresa tem que ter um mínimo de noção de qual é a minha estratégia empresarial, quem são os meus concorrentes e como é que eu entendo isso por um modo financeiro. Todo mundo na organização precisa ter um mínimo de conhecimento desses 2 hard skills super importantes. Exploração de dados. Né? Eu tenho aqui um dataset gigante, eu estou em compras, em marketing, em vendas, como é que eu exploro isso e consigo ter insights dos dados que eu tenho? E, obviamente, tecnologia. Então, isso aqui é coisas que você pode treinar as pessoas. Quando você fala de soft skills, obviamente uma coisa um pouco mais soft, né, como o próprio nome diz, mas que eu estou falando de aprendizado contínuo, as pessoas saberem, né, que toda semana a coisa muda. Toda semana, como é que você se reinventa? De uma forma constante. Gestão de mudanças, change management, liderança, gente. Quais são as percepções das pessoas? Como é que eu lidero uma organização nessa transformação? Pensamento digital. Quer dizer, quais são as minhas potenciais soluções de tecnologia para um problema que eu estou tentando resolver? Raciocínio crítico. Quer dizer, não aceita tudo de mão beijada. Né? Vamos raciocinar aqui, tentar chegar em conclusões. Né? E, obviamente, trabalho interdisciplinar, quebrando aquelas barreiras, aqueles silos, né, que a gente tem em corporações, mas as pessoas realmente aprendendo a conviver.
Muito bem, esse aqui é o meu último slide, né? Eu fiquei pensando muito em que potenciais sugestões a gente pode dar. Quem somos nós para sermos os donos da verdade, né? Mas a gente observa aqui que existem algumas coisas bacanas. Primeiro, transformação digital não é opcional, não é uma questão de ser, mas é uma questão de quando e como você vai fazer. Transformação digital não é um projeto, é um programa, é uma sequência de projetos que vão durar 2, 3, 4, 5, 10 anos. As pessoas vão responder melhor a um programa se os objetivos estiverem claros, se os KPIs estiverem claros, os OKRs estiverem claros. A liderança da empresa precisa ser o grande alavancador de mudança. Você tem uma tese que pode vir bottoms up, mas quando a empresa vê que a liderança está engajada, metade dos seus problemas estão resolvidos. Criar um manifesto, um propósito público, todo mundo vê, todo mundo concorda com aquilo. Manifesto que é criado, inclusive, de forma compartilhada. Promover o aprendizado contínuo, garantir que as pessoas saibam o que elas ganham com isso. Né? Que, legal, estou embarcando, o que eu levo para casa com isso. Ter, obviamente, um plano de change, gerar sucesso, celebrar e recompensar. Não aquela coisa de em 2023 a gente vai ver como é que está o negócio. Não, celebrar. Né? Estamos conquistando terreno. Pequenas coisas. Né? Isso é importante as pessoas entenderem a energia que um projeto desse pode gerar e, obviamente, jogar a seu favor e, finalmente, abraçar a mudança. Né? Então, assim, o futuro começou. De novo. Quer dizer, o futuro começa e a cada 2, 3 anos ou semanas, se você preferir. O futuro está sempre começando. Então, abrace a mudança. Papel de RH é absolutamente estratégico nesse contexto todo. E é isso, quer dizer, alguns recados aqui da nossa experiência, de coisas que a gente conversa com clientes, alunos do mercado e tal. Espero ter ajudado. Estão aqui os meus contatos, estou aí à disposição para perguntas e enfim. Beleza? É isso, Marcião.